Sejam muito bem-vindos ao TonyCast, o seu novo futuro podcast preferido. Hoje a gente vai falar um assunto muito massa, que eu tô muito feliz. A gente tava papeando antes deles virem pro estúdio, a gente trocando ideia por mensagem, cara, vai ser animal, isso vai ser animal, e vai ser animal. A gente vai trazer, de um jeito que você nunca viu, a discussão sobre fé e espiritualidade, né? Olha o tema, Deus existe mesmo? Então, assim, a gente vai puxar lá da raiz. A gente é um pouco tendencioso de falar porque a gente já vive um pouco disso, já tem uma fé, mas eu quero que a gente consiga construir aqui a comunicação com uma pessoa que talvez esteja escutando sobre Deus pela primeira vez. Explicar de verdade quem foi Jesus e quem que é esse cara na vida das pessoas. Como que eles devem enxergar esse Deus que ele já escutou falar algumas vezes, mas ele não entende profundamente o que é, né? Até tem um amigo meu que vai enviar algumas perguntas para a gente estar respondendo aqui. Infelizmente, ele não conseguiu vir. Ele tentou, infelizmente não conseguiu vir, mas vai mandar uns vídeos pra gente, fazendo umas perguntas. E até foi legal a analogia que ele usou. Ele falou assim, cara, vai ser muito legal pra mim assistir esse podcast, porque é como se eu fosse um cego e vocês estivessem explicando pra mim como é enxergar pela primeira vez. Porque eu realmente não sei nada. E eu quero que a gente construa um diálogo aqui como se toda a audiência estivesse nesse lugar, né? Então, eu tô aqui com dois caras incríveis, dois amigos, dois irmãos de vida, com o Natan, né, o Natan Dias, e com o Leonardo Slifer, é assim que fala o sobrenome? É muito chique. Eu só trago convidado aqui com sobrenome chique, vocês já perceberam, né? E eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho pra galera, pra gente começar esse bate-papo, enquanto eu tomo meu café aqui, que eu vou estar cheio de energia pra esse papo, que vai ser muito, muito da hora. Começa aí. Legal, fera. Eu sou o Natan, conhecido do Brunão já faz um tempo aí, a gente já tem uma caminhada, amigo do Léo também de anos. Eu tô muito feliz por estar aqui, o Brunão convidou a gente aí, acho que tem muito que acrescentar aqui pro pessoal. Enfim, sou de Balneário Camboriú, já tô há alguns anos aí, tô terminando a psicologia, terminando a faculdade, tô com vários planos, vários projetos também e feliz, cara, feliz. Lidera movimento de jovens, né? Há muito tempo movimento já. de jovens, tanto numa comunidade local quanto na Univale, na Universidade de Itajaí. Também faço parte da liderança. Tenho feito alguns projetos à parte. O Brunão vai se envolver comigo daqui a pouco. Sim. Também. Esse cara aqui, ele é sensacional. Ele é o cara que entra no ônibus e começa a pregar e que levanta no meio de multidão e pega a nota de dinheiro e rasga e faz analogia e o povo fica doido. Esse cara, vocês não vão ver até o final do papo como o Natan é sinistro. Vamos ter história, hein? E o Léo. É isso aí, pessoal. Primeiro, obrigado aí, valeu, gratidão total pelo convite. Uma alegria estar aqui com vocês. Sou o Leonardo Slifer, tenho 26 anos, casado com a Tainá, um beijo pra ela, tá trabalhando agora. Também sou casado com a Raíssa, ela vai brigar comigo, vai sobrar pra mim. Ele falou, você não falou disso. Isso aí, obrigado, bem certeza. É isso aí. Eu beijo pra minha mãe, que eu não sou casado. Aí, ó. Beijo, mãe do Bruno. Forte abraço. É isso aí, mãe do Bruno. E é isso, uma alegria estar aqui com vocês. Fiquei muito feliz Para mim é sempre uma alegria poder trocar uma ideia sobre o Evangelho, sobre Jesus, sobre as perspectivas que a gente pode ter quando se fala sobre espiritualidade. E é isso aí. Então aí, e vamos que vamos. Cara, pra gente começar, porque é a principal figura e é assim que as pessoas enxergam muitas vezes. Vamos lá, essa aqui é legal. Qual que é a diferença de Deus e Jesus? Existe diferença? Eu vou deixar o Natan sempre... Assim, ó, Deus, ele sempre se demonstrou como trino, como três. Então, por mais que seja estranho falar isso, Deus, ele é um só, mas ele age de três maneiras. Assim como, vamos supor, algumas coisas da natureza, né? Tipo a água, ela se manifesta, mas ela continua sendo água de algumas maneiras. Uhum. Então, Deus, ele manifesta as suas virtudes e o seu caráter de algumas maneiras. Então, há o Deus Pai, né? Que manifesta o caráter do amor, o Deus Filho, que manifesta o caráter da graça, e o Deus Espírito Santo, que manifesta o caráter da comunhão. Então, não é que um é maior que o outro, mas eles são um só que se complementam. Como uma dança, se dizer, né? É correto falar, então, que Jesus é a personificação de Deus? É a forma com que Deus escolheu para falar com o mundo, ou não? Sim. De alguma forma, na Bíblia diz que Jesus, ele é a plenitude dos tempos e ele é a manifestação, ele representa aquilo que Deus gostaria que o homem representasse, né? Tem uma frase que eu acho linda, né? Que Jesus é tão humano que só pode ser divino.
Então, olhar para Jesus é ver aquele humano ideal, do qual nós somos chamados para sermos, né? É isso aí. Uau. Eu acho muito, muito bonita essa percepção, porque a gente consegue entender de fato que o que a gente precisa saber sobre Deus está na pessoa de Jesus. Uhum. É. E Jesus é essa manifestação histórica do Cristo eterno. Né? Às vezes a gente tende a pensar que Cristo é o sobrenome de Jesus. Não, Cristo é essa figura do Messias, o chamado, o prometido, essa energia vital, né? O Cristo. E o Cristo, ele é eterno, ele existe desde antes da fundação do mundo, desde antes que o cosmos e qualquer matéria pudesse existir na dimensão presente ou em outras, o Cristo Uhum. e por isso ele é eterno. Então, no presente a gente vê a manifestação encarnada e histórica, pontual, numa casa que morava, que tinha carne e ossos, que caminhava por aí, de algo que é eterno, que não se pode mensurar. Então, Jesus é o Cristo de Uhum. Deus, o prometido de Deus. A forma como a gente consegue olhar para Deus e falar, cara, Deus esteve entre nós e está no meio de nós, é olhando para Jesus Cristo. E o Espírito Santo, onde ele entra? O Espírito Santo, ele entra para revelar e manifestar que Cristo é o verdadeiro. Então, Jesus, o amor do Pai, ele entrega Jesus para dizer, ei, existe uma saída, existe uma solução, existe uma verdade sobre vocês, humanidade, né? Que precisa ser revelada. E aí Jesus vem, ele cumpre o propósito dele de revelar aquilo que Deus tinha desejado antes da fundação do mundo. Na eternidade, Deus já havia desejado isso sobre o homem. E o Espírito Santo, ele não se resume, ou melhor, ele não aponta para ele mesmo. Ele sempre aponta para o Filho e o amor do Pai. Então é muito interessante, porque o Deus Pai envia Jesus e Cristo, que é ungido, que é unção, que também é o Espírito Santo, para a Terra. Jesus aponta para o Pai e diz que haveria um Consolador. E o Espírito Santo diz, este é o Filho do amor do Pai. Então é muito bonito olhar realmente, eu digo uma dança, porque existe algo muito belo entre isso. Eles sempre apontam um para o outro, eles sempre servem ao outro como uma representação de quem Deus é mesmo. Então, o Espírito Santo, ele está aqui conosco hoje no mundo, ele presente está conosco, né, para apontar para o Cristo, para revelar a verdade, o bom caminho, perfeito e agradável, né? E uma pessoa que não está dentro dessa atmosfera, não tem esse conhecimento, não vive uma vida espiritual, como que ela pode acessar a Deus? Ou é Deus que chega até ela? Como que acontece esse encontro? Boa pergunta. É muito interessante a gente pensar também que, conforme eu disse, né? Jesus Cristo é essa manifestação histórica. Aí a gente pula lá para uma ilha remota que fica perto da China e que não chegou a informação do Evangelho. Pô, as pessoas não sabem. Tem muita pergunta sobre isso. As pessoas não sabem. Uhum. E aí? Jesus não é verdade? Cristo não é uma realidade? Sim. Existe algo que aconteceu e acontece em todas as histórias, em todas as tribos de todos os tempos, que é o amor. E o amor, não esse amor talvez romantizado e distorcido e que é só uma pulsão desejante que existe na gente, como se o amor que a gente tem fosse por si só perfeito ou suficiente. Não, esse amor, esse vínculo de carisma, de lealdade, de fidelidade, de rendição, esse vínculo verdadeiro, sabe? Essa coisa visceral mesmo do coração. Isso existe. E isso existindo, testemunha e testifica que o Cristo, a presença crística, a força crística está ali. Então, não é a informação do Evangelho, não é uma catequização que vai fazer com que as pessoas sejam ou não taxadas como esse aqui sabe, esse aqui não sabe. Sim. Esse é até um problema que a gente vê muito hoje, porque esse dualismo, essa segmentação de dizer que esse é e esse não é, ele é muito presente. Porque a gente foi catequizado, ensinado de que só é de Jesus, só é filho de Deus aqueles que falaram que sim,
eu aceito a Jesus, levantou a mão lá no culto e se batizou, Entendi. nas se águas, batizou e sim, fez sim. todo o rito, e daí ele se tornou um filho de Deus. Sim, sim. Então, de E certa todo forma, o resto da perdão humanidade... atrapalhar, mas então, de certa forma o que você está falando para mim é que o encontro com Deus, né, ele não necessariamente está vinculado única e exclusivamente com uma percepção racional. Pode estar ligado muito mais àquilo que a pessoa sente ou que ela vive, a intenção que ela tem sobre a vida ou sobre as pessoas, ou não? Como Ou que eu eu tenho posso- que aceitar a Jesus para ser Assim, ó, visto e amado por ele? a questão é o seguinte, né? Dentro do coração do homem, Deus colocou um anseio pela eternidade. Isso é um versículo da Bíblia que mostra que dentro de nós há um desejo para voltar de onde nós viemos, que é a eternidade onde Deus nos formou, né? Então Deus nos formou antes da criação do mundo, nos planejou, né, para que nós vivêssemos a vontade dele. E a vontade dele é a boa vontade. Só que o homem se perde no meio desse caminho. O homem decide dançar sozinho. Eu vou usar esse termo de dança. Ele decide Pô. dançar por si só. E quando ele se perde, Deus ainda continua buscando o homem para voltar. Uhum. E então, vamos supor o índio, né, ou o chinês que está lá longe e não tem ouvido o evangelho de Jesus Cristo. Dentro do coração dele, no fim, ele será julgado conforme aquilo que ele se atribuiu, aquilo que ele teve contato. Então, vamos supor que um índio hoje ele possa adorar o sol. Uhum. Só que no coração dele, o sol é sim a provisão de que Deus existe, Perfeito. que Deus é real. Perfeito. Agora, aqueles que ouviram a palavra não podem dizer que não ouviram. Agora, aqueles que ouviram a palavra de Jesus Cristo como o único Salvador, aquele que poderia realmente reconciliar o que se havia perdido, aí é diferente, aí é outro papo. Mas Sim. esse que não teve contato com a palavra, o amor, ou a manifestação, né, de um carinho, de um afeto amoroso mesmo, aquele que sofreu, viveu em cativeiro uma vida inteira e não teve contato, o coração dele vai ser julgado. E quem Sabe? teve contato com outro tipo de mensagem? Por que eu pergunto isso? Porque antes de eu me converter, eu tinha muito essa questão, assim, de tipo assim, cara, eu não acho justo que alguém, por exemplo, que cresceu numa região da Índia, sei lá, né, num lugar totalmente diferente do nosso, com outras histórias, com outra cultura, com outra forma de enxergar o mundo, e viveu a vida inteira fazendo aquilo que ela acreditava que era o certo, aquilo que ela aprendeu que era o certo, dando o melhor que ela tinha para os outros, para o mundo, que ela seja vista com maus olhos por Deus. Então, o que você está dizendo para mim é que Deus olha para o coração dessa pessoa e não sobre as crenças racionais que ela tinha ou não. Porque no final ela viveu aquilo que foi apresentado para ela. Ou não é isso? Ela viveu sobre a ignorância. De certa forma, ela viveu sobre uma ignorância. Os olhos dela não haviam sido descobertos. Ela ainda não conseguiu reconhecer ou não se achegou a ela, a palavra de Deus, né? Então, o que você acha sobre isso, não? Quando Jesus veio trazer a mensagem que ele veio trazer, o fato de estar escrito que ele veio na plenitude dos tempos, e o fato do apóstolo Paulo, enfim, Pedro, e descreverem que ele estava num momento histórico muito Oportuno, né? muito oportuno para que ele aparecesse, é porque realmente, um pouco antes, você vai ver ali, se eu não me engano, os macabeus que abriram caminhos no deserto, você vai ver ali o exílio, e você vai ver várias movimentações que culminaram para que as culturas da época tivessem acesso a uma mensagem, que é a mensagem do Evangelho. Mas isso não significa que Jesus veio para transformar essas culturas em evangélicas, porque Jesus não é evangélico. Jesus não é crente igual o cristianismo se organiza hoje. Jesus não é evangélico do jeito que o evangelicalismo se organiza hoje. Jesus é aquele que tem a boa notícia sobre quem Deus é, que Deus é Pai, e que estava nele, naquele momento, reconciliando consigo o mundo. Eu e você, que por natureza éramos inimigos, que em nós existe alguma coisa que pulsa para uma inimizade, para uma falta de carinho, de caráter, uma falta de... Essa força que pulsa para esse desamor, ela é reduzida, ela é sucumbida, ela é tirada quando ele aparece e traz essa mensagem que, respondendo a sua pergunta, a gente consegue observar a mensagem de Jesus sendo judeu, trazendo uma mensagem que não se ocupa em ficar cumprindo os ritos judaicos. Porque a mensagem do amor, a mensagem de Jesus Cristo, ela não vai conseguir ser totalmente dogmática. Você vai olhar e vai falar, cara, isso aqui não é ortodoxo. Para os judeus da época de Jesus, era um escândalo.
Para os gregos, com toda aquela sabedoria, era um escândalo. Para os bárbaros, para os romanos, era um escândalo para todo mundo. E escândalo no sentido de que ele não vai se enquadrar numa religião organizada, cheia de dogma, de doutrina, de regra, de rito, de pode, não pode, de tem que ir nesse lugar, de não pode ir nesse lugar, de que essa pessoa é, essa pessoa não é. Quando Jesus vem revelar essa mensagem do amor do Pai, ele está trazendo para nós a certeza de que ele é um pai de amor. Sim. E um pai de amor é um pai de amor. O problema é que a gente começou a colocar mais. Ah, essa pessoa é mais. Essa pessoa... E tem gente que não conhece. Tem gente que não vai conhecer porque o evangelho não vai chegar e porque quando a questão... Não vai receber a informação, eu estou dizendo. Não que não existirá o dia, porque existirá o dia que todo olho vai se abrir. E que, como um descortinar de uma névoa que hoje cobre os nossos sentidos e as nossas emoções e o nosso espírito, isso vai se descortinar e a gente vai contemplar plenamente quem ele é. E aí conheceremos também quem nós somos. Isso vai acontecer. Mas eu não posso dizer que um irmão que crê diferente de mim, de outra religião, de outra ordem de pensamento, de outra figura de, tipo assim, o que foi apresentado para ele, eu não me atrevo a dizer que essa pessoa não é. Sim, até porque Deus conhece o coração do homem muito melhor que ele mesmo, né? Então, quem é a gente para querer julgar quem tá certo ou quem não tá certo, quem é digno, quem não é digno, né? E eu acho muito, muito interessante mesmo quando você fala sobre isso, da forma com que as pessoas veem Deus, porque existe um ruído muito grande, né? Até por conta das diversas religiões, das diversas igrejas e as diversas mensagens, principalmente, que cada pessoa leva sobre Deus. Eu já escutei definições sobre Deus das mais variadas. E no fundo, eu acho que as pessoas ficam perdidas, sabe? E o que chega muito mais às pessoas é um Deus de medo, é um Deus de imposições, é um Deus de castigo, muitas vezes. Eu sinto que muitos jovens, especialmente, da nossa idade, por não conhecerem a esse Deus que você fala, que é um Deus de amor, vem na figura de Deus como se fosse alguém que está ali muito superior, olhando de cima, intocável, inacessível, que vai te julgar se você é digno ou não de estar perto dele, que você só consegue estar perto dele, inclusive, se você estiver dentro de uma religião, onde você tem que seguir a norma X, Y, Z, senão você também não é digno de estar ali. Aí você percebe como Deus parece distante. Perfeito. E pra mim, Deus não é isso, cara. Pra mim, Deus é meu brother, assim. Tipo, muitas pessoas falam, né? Não sei como orar e tal. Cara, minha oração com Deus é tipo... E aí, Deus? Hoje foi cansativo, né? Cara... Você sabe, né? Você sabe, não preciso nem te falar. Mas assim, ó... E aí eu começo a orar. E essa é a minha relação com ele. E eu queria muito que a gente conseguisse falar de uma forma que ficasse claro pras pessoas. Não só a forma com que a gente pode enxergar a Deus, né? Mas a forma com que Deus enxerga a gente também. Uau. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. A forma com que Deus realmente é, a forma com que a gente pode enxergar a Deus e a forma com que Deus nos enxerga quanto filhos, quanto pessoas, enfim. É interessante, né? Porque tem uma passagem na Bíblia que fala que Jesus estava andando com os seus discípulos e os discípulos perguntam, era um momento oportuno da pergunta dos discípulos, e eles perguntam, Senhor, como nós devemos orar? E esse termo, esse significado, a pergunta, se você puxar mais no fundo, na origem do sentido de que aqueles discípulos judeus queriam saber do mestre, do rabi, era, Senhor, como nós devemos ver o mundo, como nós devemos enxergar o próximo, como nós devemos nos enxergar. Ali está falando sobre cosmovisão, né? É essa maneira. E eles perguntam, Senhor, mestre, rabi, como nós devemos enxergar o próximo, como nós devemos enxergar a Deus e ao próximo, e a eu mesmo. E aí Deus diz, olha, não façam como esses. E aí ele aponta para os religiosos mais elaborados daquele tempo, seguiam maior doutrina, aqueles que estavam mais acima, hierarquicamente, da posição de perto de Deus, em aspas. Sim. E ele diz, não façam como esses. Não façam como esses. Antes, vão para o seu quarto, fechem a porta, e ali no secreto teu pai te ouve, teu pai te vê, né? Teu pai te vê. E aí ele traz a oração do Pai Nosso, logo a seguir. E na oração do Pai Nosso, ele revela a maneira que nós devemos ver a Deus. Ele inicia a oração do Pai Nosso já mostrando, Deus se vê como um pai. Deus se vê como aquele, e pai no sentido daquele que protege, daquele que está junto, né? Como um aba, né? Como aquele balbuciar de uma criança pedindo um colo de um pai.
né? Então é esse sentido que Jesus traduz ali. A gente hoje escreve Pai, mas quando Jesus quis mostrar a cosmovisão, enxergue a Deus como papai, como aquele que vai cuidar e te proteger. E aí ele continua nessa oração, né, a oração sacerdotal de Jesus, desculpa, não é sacerdotal, a oração do Pai Nosso. Ele continua nessa oração mostrando a maneira que nós devemos ver o próximo, como irmãos, Pai Nosso, porque ele é nosso, ele não é meu, não é meu pai e eu estou contra o mundo, não, é Pai Nosso, Pai da humanidade, aquele que protege e que se importa e se interessa pelo balbuciar do mundo, pelo choro, pela dor do mundo. E aí ele vai trazendo a maneira que nós devemos olhar para nós mesmos, né? Então você está trazendo, eu estou tentando responder as duas perguntas encaixando uma na outra, né? Então Jesus como sendo a revelação perfeita do ser humano que nós devemos ser e podemos ser, ele revela que a maneira que devemos enxergar a Deus é dessa figura, a maneira que devemos enxergar o próximo é dessa maneira. O próximo não é próximo distante, o próximo é próximo comigo, com eu. É junto a mim, né? Então, nada que eu faço sozinho. Tudo que eu faço é para o outro, é junto com o outro, né? A humanidade, ela caminha junto. E a maneira que eu devo olhar para mim também. Então, Jesus vai trazendo essas revelações apontando para o Pai. E eu acho que eu tentei juntar as duas perguntas, né? Como Deus nos olha, como filhinhos, né? Filhinhos, aqueles que precisam de uma mão, aqueles que precisam de um carinho, de uma atenção, de um caminhar, de um conselho, de uma palavra. Também a maneira que nós devemos olhar para o mundo, né? Não só como Deus nos ensina a olhar, mas como nós devemos olhar e viver sobre o mundo. Aí nós olhamos para Jesus novamente. Como Jesus se relacionava com os pobres, como Jesus se relacionava com os ricos, como Jesus se relacionava com aquele que tinha um coração mau, aquele que tinha um coração bom, sabe? Então, esse relacionamento, eu acho que está muito linkado à maneira de enxergar a maneira de enxergar a Deus e a maneira que Deus nos enxerga tem a ver com relacionamento. É muito legal pensar que hoje a gente consegue olhar para Deus e chamar de alguma coisa, né? Chamar ele de pai. Cara, quando eu olho para Deus, né? Eu chamo de pai. E pai, para além das experiências terrenas que a gente pode ter experimentado com pais, né? A gente vive o Brasil é um dos países que mais tem índice de pais, de órfãos, né? De orfandade. De paterno. Então, muito, fica até meio difícil você falar que Deus é pai pra gente que não teve um pai. Perfeito. Então você não tem uma referência. Mas isso não limita que a paternidade de Deus seja real. E muito mais, você olhar pra ele e falar, cara, ele é comigo, ele é por mim. Me chama muito a atenção quando Jesus, já revelado, né, para os seus discípulos ali, seu núcleo mais íntimo como o Cristo, esse Messias que havia de vir e restaurar as coisas, ele chama os caras para perto e fala assim, não me chamem mais de Senhor, me chamem de amigo. Eu não os chamo mais servos, eu os chamo de amigos. Você ser amigo de Deus, essa amizade revela um lugar de profunda visceralidade, é uma ligação íntima. É o seu coração intimamente ligado ao coração de Deus. Então, é uma amizade. Eu te chamo de amigos. Então, nós somos amigos desse Pai de amor. E aí, como é que ele olha para nós? Ele nos olha como filhos. Eu acho legal que uma frase muito interessante também, que é que Jesus, ele revela tudo aquilo que Deus é e também revela em tudo aquilo que o ser humano pode se tornar. Wow. Então, quando Jesus, antes de ter performado qualquer coisa, antes de ter feito um milagre, antes de ter batizado alguém, antes de ter expulsado algum demônio, antes de ter devolvido a dignidade para alguma pessoa, antes de ter feito qualquer ação, quando ele vai se batizar, vem uma voz do céu, que é a voz de Deus, e fala para ele, esse é o meu filho amado, no qual eu me alegro. Sim. Esse é quem nós somos. Nós somos esses filhos amados, no qual ele se alegra. Sente prazer, sem né? méritos. Sim. Você não fez nada, você pode fazer e errar, ele te ama. Não tem um lugar onde você escorregue que seja tão profundo, um buraco tão fundo, não tem altura, que não ele tem deixará largura, de te amar. não tem profundidade, cara, que se esconda disso. É isso. Do Você é amor um do filho Pai. amado. Você é um filho amado e ele é um pai de amor. Eu acho que essa é. E como que eu faço para presenciar o amor de Deus? Como eu faço para viver esse amor? Digamos que eu não tenho
uma cultura de ir à igreja, eu não tenho uma família que é de um núcleo religioso, Sim, eu não sim. tenho... Eu não tenho referências próximas Saquei. humanas. Como que eu vivo esse amor que vocês tanto falam, que é tão gostoso, que eu vejo vocês falarem com tanto brilho no olho? Como que eu posso fazer parte disso? Me sentir filho e sentir que eu tenho um pai que me ama. Um tempo atrás eu conheci um filósofo, não sei de onde que ele é, mas é o Spinoza. E ele escreve uma carta falando sobre o Deus de Spinoza, né? O nome da carta, se quiser pesquisar depois. E nessa carta, é claro que eu não concordo 100% com o que ele diz, até porque ele tem uma visão sobre o Deus Cristo diferente, mas o que ele traz ali é muito precioso, que ele fala que se você quer ver a Deus, enxergar a Deus, abrace a sua mulher. Se você quer entender o poder que Deus tem e se Deus é realmente poderoso, olhe para o riacho, olhe para a natureza. Sabe? E ele começa a trazer algumas, eu vejo como revelações, porque isso me inspirou, mesmo Sim. conhecendo a graça de Cristo Jesus, me inspirou a entender que Deus ele está manifestado em todo lugar. Um passarinho cantando é o poder de Deus manifestado. Sabe? Uma criança chorando é o poder de Deus manifestado. Você estudar o cosmos e toda a doideira que é tudo isso, que o universo nunca para de expandir, e você olhar as células e mais fundo das células, os átomos, e você vê a perfeição que é isso, a excelência que tem tudo isso, você conhece a Deus. Agora, o amor de Deus, que é uma das virtudes de Deus, ela somente se é revelada quando os filhos manifestam isso. Isso é muito interessante, porque cada um tem uma história de amor. Cada um tem uma história de como esse Deus tão amoroso encontrou, Sim. sabe? Então, como encontrar a Deus, né? Onde procurar a Deus? É isso que você quis perguntar, né? Eu vejo que nas relações humanas, principalmente. A minha história, a história do Léo, que eu conheço também, a maneira que nós fomos alcançados, encontrados por esse amor, foi um constrangimento. Sim. Só que, às vezes, Bruno, a gente não tem aquele grande impacto, aquela grande história de constrangimento, de quebrantamento do coração. Mas, às vezes, pequenas ações, pequenos detalhes a longo prazo, que vão continuando, vão nos constrangendo e dizer, cara, existe algo além, existe algo maior. E aí eu vejo que, de alguma forma, esse afeto de ser humano para ser humano, sem nada em troca, né? Assim como também uma representação de uma mãe, de um pai que daria a vida pelo seu filho, né? Que se permitiria, tipo, deixar de comer um dia para o outro filho comer, ou coisas do tipo, vocês estão entendendo? Essa manifestação, ela é um fragmento daquilo que Deus tem, daquilo que Deus é, né? Então, acho que se nós nos atentarmos à história, tanto pessoal de cada um, você vai ver alguns fragmentos de amor. E ali você vai poder procurar e dizer, cara, tem algo além, tem algo muito maior que isso. Isso aí, eu tô pensando. Tá raciocinando. Quando se trata desse relacionamento, né? Chega a ser um sentimento que Deus tem por nós? É essa palavra que seria usada ou não? Por que eu quero perguntar no final? E até foi uma das perguntas que o amigo trouxe para mim, né? Por que países, né, regiões, né, como país nada, como a África, por exemplo, que vive a vida inteira praticamente, né, a história do lugar, das pessoas. Escravidão, Por fome. que esse povo sofre tanto? Eles são menos amados por Deus? Isso é bom responder isso. Já vi ele respondendo várias vezes essa pergunta. Não são menos amados. É muito complexo, né, a gente chegar ao ponto de achar que foi feito algo lá ou para eles que os dignificasse menos de ter acesso a algumas coisas. O que existiu lá é uma influência e uma invasão totalmente colonizadora, humana, né? Que raptou deles os bens que eles teriam direito, as terras que eles teriam direito, todo aquele ouro daquele lugar, tudo que existe de lindo, e muito da consciência deles também, mas principalmente veio dessa pobreza que foi instituída ali por colonizadores, principalmente europeus. Então a gente começa a tratar essas coisas também com o realismo que é devido, porque senão a gente descarta. E a gente vive um tempo onde
de, sei lá, 2017 para cá, a gente viu a igreja negligenciando a ciência, negligenciando as artes, negando um monte de coisa que diz respeito àquilo que é a realidade da vida, que é Jesus no chão da vida. Que eu digo que era realmente a religião negando o evangelho de Jesus. Era a igreja evangélica brasileira, principalmente, porque foi um fenômeno que a gente viu aqui, negando o evangelho de Jesus. Porque a gente nega que existe gente pobre. É pobre porque não está crendo certo. É pobre porque não entendeu direito. Não foi curado porque não tinha muita fé. Tipo até porque assim, Deus não é uma moeda de troca, né? Exatamente. Perfeito. E aí, então, o que acontece? Essas coisas são, sim, consequências da irresponsabilidade nossa. Porque a humanidade, ela é uma casa comum. A Terra é a casa comum. Se algo acontece num lugar, se existe má distribuição de riqueza, se existe racismo, se existe xenofobia, se existe... sabe, isso é responsabilidade nossa. E a gente precisa abrir os olhos para isso e, principalmente, como pessoas que dizem que entenderam a mensagem do Evangelho ou que procuram entender a mensagem do Evangelho e mergulhar nisso, a gente precisa deixar de dizer que essas coisas não existem e de que essas coisas estão lá em algum lugar abstrato, etéreo, que aconteceu por causa de alguma coisa espiritual. Não, cara, isso aí acontece porque a gente é negligente mesmo. Isso aí acontece porque a gente peca e a gente faz sociedade em cima do pecado. Em vez de em amor, a gente se movimentar. Então a influência humana ela é capaz de... Isso, e assim, ó, de ir contra algo divino. Complementando o Léo, a gente peca porque a gente desumaniza. E essa é a loucura. Pecado é a desumanização. É aquilo que não aponta para quem Jesus, como homem, foi. Ou melhor, pecado é aquilo que nos afasta de Deus, mas o que desumaniza a mim ou o próximo. Então, as injustiças que acontecem no mundo não têm a responsabilidade de Deus, até porque aquilo que ele deveria e fez gratuitamente, sem peso ou, como que seria a palavra, sem estar devendo para ninguém, ele fez já em Cristo Jesus, já está feito. Agora, o que cabe a nós hoje, com a consciência, né, que nós temos, é assumir a responsabilidade de cuidar daqueles que precisam. E imaginar que é uma casa. O problema é que a gente foi ensinado a aprender ensinado a aprender e a ensinar, né? A gente aprende que Deus é um Deus mágico. Então ele está constantemente ali com algumas cartas na manga e a gente tem que orar certinho para ele dar a carta certa para a gente poder ter a validação para fazer alguma coisa. E tenta objetificar Deus, né? Exatamente. Pessoa no jogo do tigrinho, vai Deus, me ajuda. Que isso, cara? Me ajuda a virar. Que isso, para com essas manias. Isso Boa, aí é crime, vai preso igual a Delane. Se fizer a reza certa, Deus vai responder, ou se der uma quantidade, Deus vai É atribuir. isso, cara, você faz Deus ali como teu fantoche e... É o teu Deus, não é o Deus verdade, não é o Deus Pai, é o teu Deus. E aí, às vezes, você tá frustrado com a sua vida e pelas escolhas que você fez, com o Pelas livre-arbítrio que você expectativas. teve, e você tenta justificar isso, tenta culpar isso numa figura divina que, na verdade, te enxerga com um olhar de amor e carinho, e que seria a principal solução para você sair do lugar que você tá. Nós, seres humanos, temos a tendência de criar um próprio Deus. Né? A gente tenta pegar a figura do Deus bíblico, do Deus que está escrito, e a gente tenta encaixar ele no nosso molde para que com que ele corresponda com aquilo que a gente quer. Mas Deus nunca veio cumprir a satisfação das nossas necessidades, dos nossos interesses. Deus sempre veio com vontade de prosseguir com a vontade e o propósito dele. Deus não tem interesse em ficar o tigrinho, em nos dar sorte. Ele tem interesse em revelar o amor dele, em quem ele é. Se for na perda ou na ganha, ele revela o amor dele. Se for na conquista, ou na vida, ou na morte, se for, sabe, Deus revela o amor dele. Esse é o propósito e a vontade dele. E é louco quando a gente fala, né, que Deus é pai e que Deus revela no amor, porque muitas vezes a postura de um pai que ama é ser mais firme com o filho, né? Sim. É você não dar tudo que o filho quer, Perfeito. né? Talvez as maiores experiências que eu tive com Deus foram nas dificuldades. E foram dificuldades que eu jamais poderia descartar da minha vida, porque foram elas que fizeram eu chegar onde eu cheguei, aprender o que eu deveria ter aprendido. Então, acho que muitas vezes a gente vive uma coisa e não entende o porquê aquilo está acontecendo, né? E aí vem com argumentos parecidos com esse que eu utilizei. Mas se Deus ama tanto, por que lá é assim? Né? Porque é muito mais conveniente eu pensar desse jeito. Isso. Deus não tá nem aí pra mim, olha o que eu tô vivendo. Isso que você falou é interessante, porque às vezes é uma vontade que a gente não se dá conta do como ela é infantil no plano geral. Aí a gente dá uns passos para trás e fala, cara, o fato de eu ter um carro já é motivo de eu agradecer a Deus. Coloca a por figurinha, ele, por Deus ele, que me deu.
Não. Entenda, já é motivo de eu agradecer a Deus por eu não ser fulminado. Porque o tanto de emissão de gases tóxicos para a atmosfera que um carro faz em um trânsito parado e caótico, por menor que ele seja, já é bizarro a degradação a degradação ambiental que a gente causa por andar de carro. E aí a gente está orando para Deus para ele dar um carro para a gente. A gente está orando para Deus para ele dar um iPhone para a gente. Tipo, a gente não entende que isso tudo passa também por essas partes mínimas, que é a agressão da natureza, que é a gente dar dinheiro para alguém que tem muito dinheiro e tirar de quem tem pouco, ou explorar o trabalhador. Tipo assim, e aí a gente vai orando sem dar esse olhado e falar, caramba, mano, olha o tanto de coisa que acontece na cadeia na cadeia da bênção que eu tô pedindo para Deus aqui, ó. Tem que sair o carro, ele tem que ser montado, daí tem que ser extraído o metal, tem que ser... Daí o metal vira a porta, vira o carro, vira... Tipo assim, tem todo o processo de fabricação. Aí tem o processo do carro andar, daí tem o processo do que ele libera, daí tem a economia em torno do carro. Aí tem, tipo, cara, é uma cadeia de coisas que acontece que se a gente não entende o quanto a gente está em si mesmado, o quanto a gente está sempre olhando para dentro da gente, a gente não percebe o quanto o mundo existir hoje é graça. Isso aqui não ter explodido ainda é graça. O El Niño ainda não ter devastado a humanidade é graça. Tipo assim, cara, porque existe algo muito mais profundo acontecendo com o planeta nesse exato momento que às vezes é tapado pelos simples desejos e por essa diminuição de Deus, que a gente atribuiu Deus ao tanto de conquista que a gente tem. Sim. Sabe? E acho que uma coisa que é muito prejudicial também são as pessoas que vendem Deus como uma imagem de prosperidade, né? De que... isso é muito louco, porque nos últimos anos eu vejo cada vez mais uma série de influencers, uma série de pessoas, inclusive da área financeira, que falam sobre a virada de chave que tiver na vida a partir do dinheiro e vendem aquilo quase como se fosse um hack para você para você se dar bem na vida. Cara, eu fico, muito em choque com isso, porque eu escuto os discursos dessas pessoas e eu sinto, né? Talvez eu esteja errado, mas a impressão que me dá é que não tem nada de Deus ali, sabe? É que é muito mais um argumento de venda. Isso é muito doentio quando a gente para olhar a realidade que a gente tá, porque a gente já vive numa geração onde as pessoas cada vez mais objetificam Deus e tentam usar ele como moeda de troca. E aí quando você tem pessoas de relevância se levantando para afirmar isso, não, vem com Deus que a nossa galera aqui é próspera. Aí é prejudicial. Como que vocês acham que isso... Como isso flui no mundo espiritual? Sabe, a loucura é o seguinte. Você falou que não vê nada de Deus. A loucura é essa, cara. Porque tem Deus ali também. E eu vou explicar o porquê. Deus, ele tem leis imutáveis, como se fossem leis naturais, leis eternas, vamos dizer assim. Que quer ver um exemplo de uma lei eterna? Generosidade. Se você for generoso, cara, você vai colher algo que você dá. A generosidade é um fruto eterno, é uma lei que existe na humanidade, antes de qualquer coach, antes de qualquer coisa, que se você dá, cara, a coisa prospera. É impressionante. Só que a questão é o seguinte, homens e pessoas, enfim, motivacionais, coaches, pastores, enfim, várias figuras famosas, eles usam isso a favor de si mesmo. Então, eles falam algo que é verdade, mas em torno de uma mentira. Como se seja generoso para você ganhar mais. Deus não deixou essa lei eterna como algo para o seu interesse. Deus deixou para revelar quem ele é, que a natureza dele é essa. Então, você disse que não tem nada de Deus. Pior que tem, cara. E esse é o ruim, porque é um sofisma. Né? Sofisma é aquelas meias verdades, falsas verdades. É quando algo tá sobre uma mentira, mas tem alguma coisa certa ali. E aí que mora o perigo. Porque se fosse mentira mentirosa, todo mundo ia recusar. Só que por que as pessoas realmente falam essas coisas e ainda prosperam? E ainda tem muito pilantra, muita gente canalha que faz coisa, fala em nome de Deus e ainda cresce, né? Ou fala de alguns princípios da Bíblia e ainda cresce. Porque tem coisas ali que Deus não vai tirar. São princípios de Deus. Agora, eles são usados de maneira errada, sabe? Então, assim, isso é um desabafo da minha parte por estar vendo como está hoje, como estão as questões. Isso me incomoda, por saber que tem muitas coisas que são revelações de quem Deus é e são usadas de maneira errada para o próprio interesse, né? Própria satisfação, enfim. Eu acho isso extremamente errado. Mas, sei lá, eu vejo dessa forma, assim, sabe?
o que fazer, não sei qual foi bem tua pergunta, foi o que fazer sobre isso? Não. Foi mais como é que isso flui, assim. Como no isso flui? espiritual. Eu trouxe essa Eu panorama. tenho uma perspectiva um tanto diferente, mas eu vejo muito que desde da década de 80, no Brasil, existia um fenômeno do teleevangelismo. Uhum. Então, as rádios e os meios de televisão foram tomados pelos meios evangélicos. Então, você via muito programa de evangélicos acontecendo. E esses programas, eles foram financiados, em sua maioria, pelos Estados Unidos e por alguns movimentos, algumas frentes evangélicas lá que pregavam o evangelho, que hoje é chamado do Evangelho da Prosperidade, que é esse evangelho que coloca na mão de Deus a atribuição do bem material mesmo. Uhum. Eu vou dar para Deus um pouquinho aqui, ele vai me dar com a outra mão. Eu vou jejuar um pouquinho aqui, ele vai abrir a porta do céu. Eu vou dar aqui, ele vai repreender o devorador. E aí, isso vem de uma distorção do texto bíblico que faz a gente acreditar que Deus está aqui todo o tempo manipulando essas coisas. Querendo negociar, né? E é isso. E Deus não tem obrigação nenhuma de fazer você prosperar ou fazer um fluxo voltar, fazer um contrafluxo quando você dá alguma coisa para alguém ou para algo. Se você deu algo para alguém, você sim exercitou a generosidade que vem do coração de Deus para o seu coração para que você abençoe outra pessoa. E se for frutificar, que frutifique lá. O BO é que hoje em dia, a gente pula para 30 anos depois, 40 anos depois, e a gente vê isso daí que você falou, cara, é o tigrinho, são as bets, são toda essa coisa, é a bolsa da Gucci, é Deus me botando dentro de um Porsche, é eu dando um rolê aqui de Land Rover e, cara, e dizendo que se eu ouso dizer que se foi Deus mesmo que te deu, você não vai ficar pagando de bonitão por aí. Não, vai. Tipo assim, cara, você vai usar o teu carro para dar carona. Se o teu carro, se você pulou do Corsa para Land Rover e no Corsa você aceitava dar carona pro irmão de Uber que mora na favela e agora de Land Rover você não dá, não foi Deus que te deu o carro. Não foi ele que te deu. Foi você ali nos seus interesses e talvez Deus te deu de presente, mas você não se tornou mais cristificado com esse carro. Você se tornou um egoísta, um arrogante. Desumanizou. Então não adianta eu postar lá na internet, tipo, porque a verdade é que o propósito de Deus não é nos dar alguma coisa, mas é nos tornar alguém. Sim. E se é nos tornar alguém, cara, eu preciso entender que eu estou me tornando a imagem dele, eu preciso me tornar a imagem dele, porque se eu fico mais egoísta com alguma conquista material, isso revela muito sobre mim. E, cara, a gente precisa ser honesto também que é muito comum, Se eu ganho alguma coisa, se eu tenho alguma ascensão social, até pelo fato do Brasil também ser esse país que às vezes tem essa contranarrativa de que você não é digno de ter alguma coisa assim, e aí de repente você ganha e daí você fica se sentindo indigno, ou você vai se sentir indigno, ou você vai se sentir, mano, sou eu aqui que mando no rolê, tá ligado? Pá, já compro um negoção, já pago pra todo mundo aqui, a rodada. Então, tipo, a gente tem que ter esse equilíbrio, tem que entender a realidade de que Deus, ele quer formar alguém em você. Não necessariamente te encher de apetrecho, de roupa legal parada da hora pra você aparecer por aí. E a partir do momento que a gente sabe, então, o que Deus não é, eu queria que vocês explicassem pra mim como se vocês estivessem me apresentando um brother que estuda com vocês na faculdade. De uma forma bem, cara, bem prática possível, assim. Então, quem é Deus? Vai lá, Matheus. Esse Piazão joga pra mim. Cara, assim, ó, forma bem prática. Quem é Deus? Primeiro, você falou como você ora, né? Cara, eu me identifico super, mano. Eu lembro que os momentos que eu mais tive experiência de relacionamento com Deus, assim, uma das experiências, foi quando eu tava correndo, cara. Eu gostava de correr na hora de Balneário. Parei um pouco agora por causa do joelho, mas eu gostava de correr. E, cara, eu corria toda noite, cara. E, cara, enquanto eu tava correndo no gás, cara, os momentos que eu mais tava falando com Deus, cara. De, tipo, começar a rir, cara, correndo. Ou, tipo, começar a chorar, cara, correndo. E, tipo, eu vira e mexe, eu lembro de ver pessoas olhando pra mim, assim, parecia que ficava em câmera lenta, as pessoas achando, nossa, deve ter terminado, a ex deve ter falado alguma coisa, perdeu alguém. E, cara, eu ali, tipo, chorandão, mano, correndo, dando meu gás ali. E, tipo, cara, essa experiência, as primeiras vezes que eu tive essa consciência mesmo de quem é Deus, cara, é esse que você se relaciona em qualquer momento, cara. Você não importa a tua roupa, cara, não importa o lugar que você tá, não importa, sabe, o teu jeito, o teu estado momentâneo.
Cara, eu entendi isso quando eu era criança. Um dia eu tava brincando na rua. E eu brincava muito na rua, assim. Saía o dia inteiro na rua de bicicleta. E eu voltei pra casa, assim. A mãe falou assim, filho, volta pra casa e tal. Eu falei, não, quero ficar brincando na rua e tal. Ela falou, filho, mas... por que você não fica aqui? Eu tô lendo a Bíblia, vem cá e tal. Não, mãe, não. Mãe, mas como que eu vou falar com Deus, mãe? Eu não sei orar. Como que eu falo com Deus e tal? E ela olhou pra mim e falou assim, filho, Deus tem tua idade. Você pode sair Legal brincar isso, com hein? ele. Que legal, Vai brincar cara. com ele. E eu falei, sério, mãe? Falou, sério. Ele tá aí do teu lado. Vai lá brincar com Que Deus. legal isso, cara. E eu lembro, cara, certinho, da minha bicicleta verde, pequenininha, as rodinhas pequenininhas, eu peguei assim, falei, Deus, então você tá aqui, então vamos pedalar junto. E eu comecei, aquele dia eu brinquei com Deus, sabe? E ali foi uma das primeiras experiências, é claro, eu era bem criança, e acabei carregando isso pra mim, sabe? De que, cara, realmente, apresentando Deus, cara, não tem hora pra conversar com ele, cara. Não tem, sabe, não tem roupa, não tem prédio, não tem pessoas em volta. Cara, o momento que você quiser, você conversa com ele. E sabe o interessante é que muitas vezes eu falo e eu não escuto nada. Agora tem vezes que eu não falo nada e escuto tudo. Agora tem vezes que eu não falo nada e ele não fala nada. Tem aquela história daquela, vê se você lembra o nome daquela mulher, fez um grande avivamento um tempo atrás, uma pregadora, enfim, de alguns anos atrás. Ela foi entrevistada, esqueci o nome dela, se lembrar o nome dela. Enfim, ela era uma mulher, assim, realmente que gostava de viver o evangelho intensamente e fez muitas coisas umas décadas atrás. E ela foi entrevistada e o repórter falou assim, nossa, mas você é uma mulher muito importante, você tem feito muitas coisas, como que você conversa com Deus? Como que você fala com Deus? Ela falou, olha, eu não falo nada. Aí o repórter, tá, mas o que ele fala pra você então? Também não fala nada. Na nossa conversa é um silêncio com um silêncio. Mas nesse silêncio é quando eu estou sentado à mesa com ele e eu coloco aquilo que me dói, eu coloco aquilo que me preocupa e ele coloca a vontade dele. Sabe, eu vejo realmente uma conversa de Deus, uma oração, um sentido de oração para mim é quando você está sentado na mesa com Deus, do jeito que a gente está aqui. E eu coloco sobre a mesa aquilo que eu sinto dor, aquilo que eu desejo, aquilo que eu tenho vontade, aquilo que me incomoda, e eu coloco sobre a mesa. Aí você vem como Espírito Santo e você coloca sobre a mesa também. E nós olhamos aquilo que está sobre a mesa e você talvez pegue e diga, não, isso aqui eu cuido para você. Mas olha a minha vontade. Olha o que eu vejo sobre você, sobre a sua identidade. Olha quem você é. Mas olha os planos bons que eu tenho sobre você. E é dessa maneira, como um amigo sentado pós-universidade, pós-faculdade, trocando uma ideia num bar, eu vejo que muitas vezes é onde você pode conversar com Deus também, sabe? Não necessariamente no bar, não estou falando isso. Eu estou falando que é nesse tipo de papo, na conversa Até aberta. por experiência própria, dentro da nossa própria amizade. A gente já viveu muitos momentos onde a gente estava dentro da igreja, ali totalmente focados por uma oração, mas talvez a gente não tenha, talvez os nossos momentos mais de maior conexão com Deus tenha sido na rua, fazendo projeto social. Sim, sentado no meio-fio, trocando ideia. Momentos Do de nada, espiritualidade. em cima de prancha, no meio Sim, do mar. no meio do mar, cara. Olhando pro nada. E eram os momentos mais genuínos, Claro, porque a cara. gente estava ali totalmente de coração, sabe? E onde o amor se revelava na comunhão, Sim. um com o outro. É muito bonito isso daí, porque uma vez, quando Moisés vai ter um encontro com Deus, né? Aí ele pergunta pra ele assim, cara, o pessoal quer saber em nome de quem que eu vou. E aí? Daí Deus responde com um suspiro. Esse aí é meu nome. Porque aí a gente pula para milênios depois e Paulo vai usar uma frase dos poetas da época dele, não comprometidos com religião, que falavam que ele é o Deus desconhecido. E que nele nós somos, vivemos e existimos. Sim. Cara, você quer se conectar com ele, cara? Tudo existe nele. Sim. Não que tudo seja ele, porque não é, tudo não é Deus. Mas em Deus está tudo que é, entende? Tipo, cara, Deus é e tudo subsiste nele. Então, para ter um encontro com ele, talvez basta você fechar o seu olho, você respirar bem fundo e pronto. Isso. E tirar esse tempo, sabe? Realmente, eu dou essa proposta para quem tá ouvindo a gente. Cara, tira um tempo, cara. Fecha o olho, vai para um lugar assim isolado, né, que não tenha muitos incômodos, muitos barulhos, ou enfim, um lugar que você se sinta confortável. E muitas vezes ali no secreto mesmo.
E do seu jeito, né? Do seu jeito. Não se isso aí. preocupe em falar Do seu bonitinho, jeito. em Não estar tem, no não tem. momento, e aquela formalidade, excelentíssimo é o Senhor Jesus Cristo. É, Não existe Não isso. tem essa de Senão falar fica aquela bonito. parada, É, cara, do não, teu depois que eu tiver pronto, pô, acabei de Não, é. vacilar, depois que eu fizer... Cara, não deixa pra depois o que já está sendo agora, tá ligado? Isso, Tipo, isso. nós já estamos reconciliados com ele. Isso, Já, isso. Deus é a nosso favor. Ele já olha nunca pra gente, existe- tipo, meu filho, cara. Não Sim. tem essa de, tipo, cara, posso ser teu filho? Não, cara, Aham. já é, tipo, meu, você é meu filho, cara. É pode muito falar mais qualquer coisa. simples, mais leve do que as Isso pessoas aí. imaginam, né? É, isso aí. é. E isso é o amor, né? Isso é o isso aí. amor. Aham. Infelizmente, a gente tem pouco tempo, mas eu queria que, do mais breve possível, eu sei que é difícil, porque eu não conseguiria falar isso de uma forma breve, mas que vocês contassem como foi a maior experiência de vocês com Deus, talvez. O momento que vocês sentiram, que vocês falaram assim, uau, esse foi, talvez não o encontro em si. Porque vocês já vieram de um berço cristão, né? Eu tenho o encontro, porque eu não era e acabei vivendo algo específico. Sim, sim. Mas eu queria que vocês explicassem um pouco de um agir de Deus na vida de vocês. Eu queria muito, Nathan, que tu pudesse contar pra galera a experiência que você teve de literalmente quase morte, né? Uhum, E como que isso pra mim reflete Deus de uma forma muito, muito clara, assim. uhum. Mas eu queria que você contasse um pouco sobre essa experiência de repente. A da cabeça, né? Exato. Ah, tá. A experiência quase morte, olha. Já rolou até raio na Já cabeça rolou, desse já cara tomei aí. raio, já tomei tanta coisa Você não aleatória. sabia, outro dia tu Tem contou. 70 não, anos no corpo de... Isso aí tem história, rapaz. Mas é da cabeça. Contar rapidamente, vou ser bem breve. Quando eu tinha 3 anos de idade, meus avós têm um sítio no interior do Paraná. E eu tava com meu primo brincando, era no terceiro andar, assim, na cobertura do terceiro andar, assim. A gente tava brincando de carrinho no parapeito. E o carrinho caiu no telhado, assim, do terceiro andar. E eu fui tentar pegar com 3 anos de idade. E eu caí do telhado. E só que eu caí direto no chão mesmo. Terceiro andar, né? Com a cabeça no chão, meu crânio, tive traumatismo craniano, massa cefálica. Meu olho Meu caiu Deus. pra fora. Nossa. E isso foi na frente do churrasco da família inteira. Oh. Cenas fortes. Imagina. E aí, na hora, meu pai colocou meu olho pra dentro, assim, e me carregou no colo. E daí, tipo, aquele caos, mulher gritando, gente desesperada. Era interior do Paraná, só tinha um hospital na cidade. Chegando lá, tava fechado, não tinha ninguém. E eu tô resumindo bastante, né? Essa história ela é cheia de detalhes e é rica nos detalhes. E aí, quando a gente conseguiu uma ambulância, por acaso, entre aspas, tinha uma ambulância na cidade que tava ali, que não era pra estar ali, mas estava ali. E me levaram pro Pequeno Anjo, em Curitiba. Era 3 horas de viagem. E chegando lá, meu pai e minha mãe junto, alguns familiares que estavam naquele dia, no momento da situação também lá, foram fazer o raio-x, realmente, traumatismo craniano e massa cefálica. Então o crânio rachou e o cérebro teve o choque, né? Nossa. O cérebro bateu. Eu estava inconsciente, eles disseram que eu acordava gritando, chorando de dor Nossa. e desmaiava, né? Não foi fratura exposta, né? Mas o crânio rachou. E essa experiência ela é muito interessante porque marca muito a minha mãe. Querendo ou não, é a experiência da minha vida, mas quem marca são aqueles que Sim. estavam próximos de mim. Quem viveu isso, Quem né? viveu isso, porque eu era muito pequeno. Sim. Eu lembro de poucas cenas. Só quem tava lá sabe. E meu pai desesperado, a minha mãe também. E o meu avô, eu acho que eu faço questão de honrar ele, eu amo muito esse homem. Ele saiu, eu lembro, minha mãe conta essa parte, que tava todo mundo assim nervoso, né? Eu tava indo fazendo teste aqui, teste ali, levando de coisa, maca pra cá, maca pra lá. Aquela movimentação rápida de madrugada. E o meu avô, ele desceu, minha mãe viu ele descendo, e ele entrou no carro. Minha mãe pensou, de certo, ele vai procurar alguém, algum médico que ele conhece. Meu avô era um homem muito conhecido. E ele ficou um tempo no carro, e minha mãe ficou olhando da janela, assim, do segundo andar. Ele ficou uns 10 minutos. E minha mãe ficou muito incomodada. Por que ele não tá saindo com o carro? E aí, quando ele voltou, ele segurou a mão da minha mãe e falou assim, eu falei com o pai, vai dar tudo certo. E ele falou isso pra minha mãe. Ele falou, eu falei com o meu pai, e vai dar tudo certo, fica tranquilo. E detalhe, né? É sogro, né? É sogro. E minha mãe disse que sentiu uma coisa muito, muito em paz, assim. Só que nesse momento, minha mãe foi orar. Sogro da mãe dele. Sogro da minha mãe. Minha mãe foi orar e ela entendeu que ela tinha que me entregar. Ela não... Quando ela foi... Olha, isso aqui é um testemunho interessante. Quando minha mãe foi orar, pedindo para que eu fosse curado, no momento que ela chegou aquela respiração de tipo assim, Senhor, cura o meu filho, ela sentiu algo dentro dela dizendo assim, as suas obras, sua justiça são como trapos de imundície. E a minha mãe caiu no chão e começou a chorar, porque ela viu que tudo aquilo que ela poderia ter de mérito diante de Deus para conseguir comprovar e dizer, Deus, por favor, cura meu filho, porque olha quem eu sou. Olha o que eu fiz. Olha o que eu fiz.
E ela começou a chorar e falou, eu não tenho direito nenhum. Porque o Senhor da vida é o Senhor da morte. Eu te entrego meu filho. E aí minha mãe me entregou. E aí passou poucas horas. Eu desmaiado, coisa arada. Minha mãe foi tomar um banho na casa de um parente próximo. Quando ela voltou, meu pai também, tudo junto, né? Quando ela voltou, ela viu que na frente do meu quarto tinha um médico de plantão, um médico geral, alguns médicos e algumas enfermeiras. Eles estavam discutindo e brigando. Minha mãe foi se aproximando, meio curiosa, porque eles estavam discutindo na frente do meu quarto. E ela chegou e falou, o que está acontecendo? Meu filho está bem? E aí o médico de plantão falou assim, olhou bem no fundo dos olhos dela e falou assim, a mãe é aquelas que tem fé, né? Que acredita em Deus, não é? E aí minha mãe começou a chorar, e ele estava com 2 raios-x na mão. Ele falou assim, esse é o raio-x que eu tirei. E aí ele mostrou, crânio quebrado. Ele falou, esse raio-x aqui ninguém sabe quem tirou. Não foi autorizado, eu não autorizei. E ele não tem nada. Ele não tem nada. E aí minha mãe começou a chorar e a enfermeira falou assim, que cuidou de mim, ela falou assim, e a enfermeira falou assim, doutor, o que a gente faz com ele? Ele falou, o que faz com criança que tá bem? Manda pra casa. Vai ficar um dia aí só de observação e manda pra casa. Cara, pra não dizer que eu não tenho nada de sequela, eu só tenho uma marquinha bem no meio do peito, que quando o telhado entrou no meu peito. Só essa marquinha, cara. Eu não fiquei com sequela cognitiva, eu não fiquei com sequela de fala, eu não fiquei com sequela de locomoção. Cara, eu fui curado, cara. E assim, ó, eu sou a prova viva de um milagre, entendeu? E, cara, eu testifico isso. Eu vivo e hoje eu entendo que a minha vida não só é essa situação, mas na verdade, antes de nascer, minha mãe nem podia ter filhos. Quando eu nasci, já rolou um caos. E com 9 meses, minha mãe caiu, rolou no chão, com eu na barriga. Minha mãe tirou raio-x na barriga, era pra você nascer cego. Tem várias histórias, desde que meu Deus. E essa é uma delas. E eu sei que Deus tem cuidado, de alguma forma, para que eu consiga mandar essa mensagem, sabe? De que Deus é amor, Deus é real, Deus se importa, cuidado. Deus cuida. E realmente não é por obras, não é por mérito, não foi pelo que meus pais fizeram, não foi pelo que minha mãe fez, não foi pelo que eu faço hoje, mas é pela essa graça. É uma graça. É muito louco quando você fala, eu tenho certeza que quem está assistindo consegue sentir isso, porque dá para ver que vem no fundo da tua alma, Sim, que é sim. real tudo que você fala, que vocês falam sobre Deus. E isso é muito louco. E agora, abrindo um pouco sobre mim, eu sempre tive muito o hábito de tentar racionalizar as coisas, de tentar explicar tudo. Então, até os meus 14 anos ali, eu tinha um pouco de dificuldade em acreditar em Deus. Né? No ápice da adolescência, as amizades e comparações, é porque você reflete sobre tudo e pensa sobre tudo e se acha super inteligente, super convicto das coisas e quer ter resposta para todas as coisas. Eu caía nessa de tipo assim, cara, mas por que ele me ama? O que eu fiz para ele? Tipo, eu nem sei se eu acredito tanto assim. Da onde que vem esse amor? Da onde que vem isso? E foi talvez um período mais difícil da minha vida, entre os 14 e 15 anos ali. Tive um período de pré-depressão. Eu nunca cheguei a me machucar ou fazer alguma coisa assim. E também é a primeira vez que eu tô abrindo sobre isso. Mas passavam pensamentos. E esses pensamentos me machucavam, sabe? E eu me sentia sozinho. Sabe, quem me olhava de fora me via um garoto feliz, um garoto animado, um garoto que dava amor, que sobrava amor para os outros, mas eu não conseguia enxergar amor em mim e não me sentia amado por ele. E aí eu passei a um curto período de tempo passar a desacreditar da existência de Deus. E aí eu tive um encontro com ele em sonho que mudou minha vida, sabe? No sonho eu estava dormindo, estava em casa deitado e escutava barulho de panelas caindo, barulho no ar, uma confusão assim, né? Aí eu incomodadíssimo no sonho, acordava, né, no sonho assim, ia andando até a cozinha, e quando eu chegava até a cozinha tinha um homem, como se fosse um mendigo, sabe? Eu lembro que ele tava cheio de trapos assim, tipo sujo, com odor ruim, e ele tava agachado mexendo nas panelas, como se estivesse procurando comida, sabe? E eu nunca teria essa reação na vida real, mas no sonho aquilo me estressou muito. Eu não fiquei com medo dele. Eu só fiquei com muita raiva. E eu comecei a tratar ele muito mal e apontar de dedo na cara dele e falar quem que ele achava que era, o que ele estava fazendo ali, que ninguém queria ele ali, que era pra ele ir embora, que o lugar dele era na rua. Comecei a querer expulsar aquele morador de rua, né? E aí, no sonho, esse homem, ele vira bem lentamente assim pra mim, aí ele sorri pra mim, balança a cabeça, aí ele levanta e vem andando na minha direção. E conforme ele vinha andando na minha direção, ele ia mudando de face.
ele se tornava uma criança, ele se tornava uma mulher, ele se tornava uma senhora de idade, ele se tornava um homem negro, ele ia mudando. E no sonho, sem ter algum tipo de explicação racional, para mim já tinha feito todo sentido no sonho. E aí eu ia me afastando para trás, pedindo desculpa e fazendo assim, e eu caía no chão, né? Com medo, no sentido de, tipo, vou ser castigado, né? E aí esse rapaz chegava até a mim, sorria, me estendia a mão para me levantar do chão e falava assim: Bruno, meu filho, tu não me reconheces mais? Uau. Cara, nessa hora eu acordei e eu chorei pra caramba, assim, sabe? E é muito louco porque muitos dos encontros que a gente tem com Deus é guiado por alguém, tem algum tipo de condução mesmo, né? Seja num retiro, enfim. Sim. E o meu encontro com Deus foi realmente num secreto com alguém que desacreditava totalmente dele. Fera. E eu acredito de coração que ele veio até mim pra falar, tipo, tu esqueceu de mim? Não, eu tô aqui, eu sou quem te levanta do chão. Então, apesar do tema de hoje ser Deus existe mesmo, para mim, nenhum argumento que vocês usassem aqui, ou até que o cara que é o maior entendedor de tudo explicasse para mim, talvez fizesse um sentido total e absoluto, sem nenhuma vírgula para eu colocar e tirar. Só que, na minha cabeça, e eu posso estar errado, mas exatamente pelo fato de Deus não ser explicável, de Deus não ser racional, de Deus não ser entendível do ponto de vista humano, é que ele é Deus. Porque, a partir do momento que, para mim, né, que Deus é explicável, Deus é humano, Deus é natural e ele é sobrenatural. Eu acho que Deus não tem que ser entendível. Eu só acredito porque é impossível. Você não precisa conhecer a Deus. É divino. Você precisa não entender, mas conhecer. Eu ia entrar nesse ponto. Por quê? Porque para mim não interessa se eu acredito em algo ou não. E eu jamais vou tentar convencer alguém do meu ponto de vista como se ela tivesse errado. Mas sabe por que eu acredito em Deus? Porque eu sinto ele. Simplesmente por isso. E não tem como eu te explicar o que eu sinto. Eu posso tentar fazer você enxergar para o meu ponto de vista, mas só eu sei o que eu sinto. Eu acredito nele porque eu sinto ele na minha vida. E eu espero que quem esteja nos escutando, independente de onde ou quando, possa em algum momento sentir desse amor, possa estar aberto a viver isso. Porque você não precisa se basear em Deus por uma história que você ouviu de uma igreja, por um comentário que você ouviu, pela história do passado, do que a Igreja Católica fez, não. As pessoas confundem muito, né? A religião, a espiritualidade, Deus, o relacionamento. Sim. Mas Deus é isso, é o que a gente está falando. É esse cara, é esse amigo, é esse pai experiência, né? Que está com os braços abertos para te receber, para te amar, mesmo quando a gente acha que a gente não merece, né? Então, eu vejo muito dessa forma, sabe? Massa. E aí a pergunta, né? Deus existe? Cara, Deus não existe, né? Não existe. Deus é. Tudo que existe foi criado por alguém. Foi Deus controlado. Vocês não esperavam esse final, né? Ninguém esperava que os caras ficavam falando uma hora sobre Deus chegasse no final. Ele não existe, tá? Deus não existe. Deus é. Tudo que existe foi criado, né? Deus não foi criado por alguém. Deus precede o tempo, precede a matéria, precede o espaço. Sim. Ele precede tudo que é, tudo aquilo que a gente pensa que poderia ser, toda a força de imaginação, de criação, de execução. Ele precede tudo isso. E aí reforço o que eu comecei falando. Ele é. E é essa força crística que eu consigo ver na figura, na pessoa Jesus Cristo de Nazaré, Jesus de Nazaré, essa encarnação dele. E aí eu vejo, cara, Deus se move em perdão, Deus se move em amor, Deus se move em graça, Deus se move em reconciliação. Deus nos chama a sermos pontos de dignificação, luz para esse mundo, acolhimento, sabe? Eu vejo que é isso. E aí as experiências com esse que é pai, é amor, é bondade, é esse que é. As experiências, elas vão sendo individuais também. Deus ama individualmente cada um também. E aí você tem a sua experiência, você tem a sua, eu tenho a minha. E tem algumas que é só dele com a gente. E aí às vezes é um sonho, às vezes é alguma coisa que você vê, uma impressão, uma música que te toca num lugar diferente, que te cura de um jeito diferente. É um momento, é um abraço, é um amigo, é um olhar, sabe? E aí, cara, eu entendo que ele é, e a gente vive nele, e a gente pode olhar para Jesus e falar, cara, ele é a manifestação presente e visível desse Deus que é eterno e invisível. E muito mais acessível e simples do que a gente imagina, né? É isso que desenha pra gente.
Mas, galera, fechou demais. Muito, muito Bom feliz demais. por vocês terem vindo. Cara, eu gostei demais. Com certeza vocês vão voltar aqui. A gente tem até pergunta de internautas aqui, mas a gente se empolgou, já acabou passando até um pouquinho do horário. Mas a gente vai retornar aqui em algum outro momento. Vamos trazer mais perguntas. Parte 2. Com certeza. Legal. Coloquem aí se vocês querem, hein? E só agradecer mesmo. Espero que você tenha gostado desse episódio. Esse foi o segundo episódio do TonyCast. E a gente se vê no próximo episódio. Valeu! Valeu, gente.